52 dias. Isso foi tudo que Neemias precisou para fazer algo que todo mundo dizia ser impossível. Um muro que estava destruído há mais de 140 anos foi reconstruído em menos de 2 meses. Até os inimigos dele tiveram que admitir que aquilo só podia ser obra de Deus. Essa é a história de um homem comum que tinha um trabalho confortável no palácio, mas que largou tudo quando Deus tocou no coração dele. Neemias não era construtor, não era arquiteto, não era militar. Ele era copeiro do rei. Mas Deus usou ele para fazer um dos milagres mais impressionantes do Antigo Testamento. E o mais incrível é que essa história tem tudo a ver com a sua vida hoje, com aquelas áreas da sua vida que estão destruídas e que parecem impossíveis de reconstruir. Vamos começar do começo. Estamos no ano 445 a.C. Jerusalém estava um caos completo. Os muros da cidade tinham sido destruídos pelos babilônios há mais de 140 anos. As portas tinham sido queimadas. A cidade estava completamente vulnerável a qualquer tipo de ataque. Agora, você precisa entender uma coisa. Na época antiga, uma cidade sem muros era como uma casa sem portas e sem janelas. Qualquer um podia entrar. Qualquer inimigo podia atacar. Não tinha proteção nenhuma. E Jerusalém, a cidade de Deus, estava assim, exposta, humilhada, destruída. O povo de Israel tinha voltado do exílio na Babilônia, mas eles estavam vivendo no meio de ruínas. Imagina você voltando para sua cidade depois de muitos anos e encontrando ela completamente destruída. As casas queimadas, os muros no chão, tudo abandonado. Era isso que estava acontecendo. E tem mais. Os inimigos ao redor estavam adorando essa situação. Eles zombavam dos judeus. Eles faziam piada da situação. Olha só o povo de Deus, eles diziam. Olha a cidade deles, que vergonha. Mas o pior de tudo não era nem a destruição física. O pior era a destruição emocional e espiritual do povo. Eles tinham perdido a esperança. Eles tinham se acostumado com aquela situação. 140 anos é muito tempo. Gerações inteiras tinham nascido e morrido vendo aqueles muros destruídos. Ninguém acreditava mais que aquilo podia mudar. E aí entra Neemias na história. Neemias estava vivendo em Suzã, que era a capital do Império Persa. Ele tinha um trabalho muito bom. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Isso pode parecer pouca coisa, mas na verdade era uma posição de muita confiança e poder. O copeiro era responsável por provar o vinho do rei antes dele beber, para ter certeza que não estava envenenado. Ou seja, o rei confiava a vida dele nas mãos de Neemias. Era um trabalho seguro, bem pago, dentro do palácio. Neemias tinha tudo o que precisava. Ele podia ter ficado quieto na dele, vivendo uma vida confortável enquanto seu povo sofria do outro lado do império. Mas aí chegou uma notícia que mudou tudo. O irmão de Neemias, Hanani, veio de Jerusalém com outros homens. E Neemias fez uma pergunta simples: como está o povo lá em Jerusalém? Como está a cidade? A resposta quebrou o coração dele. Os que sobraram do exílio estão passando por uma grande dificuldade e humilhação. O muro de Jerusalém está derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando Neemias ouviu isso, ele sentou no chão e chorou. Não foi um choro rápido. Ele passou dias chorando, jejuando e orando. Dias. Não foi uma oraçãozinha de 5 minutos antes de dormir. Foi uma busca intensa por Deus. E olha que interessante. Neemias podia ter tido várias reações diferentes. Ele podia ter falado: que pena, vou fazer uma corrente de oração aqui. Ou então, vou mandar uma oferta para ajudar. Ou ainda, não é meu problema, eu estou longe daqui mesmo. Mas não. Deus colocou no coração dele uma responsabilidade, um chamado, uma missão. A oração de Neemias está registrada na Bíblia e ela é incrível.
Ele começou reconhecendo quem Deus era. Ele confessou os pecados do povo. Ele lembrou Deus das promessas que ele tinha feito. E aí, ele fez um pedido específico. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a compaixão deste homem. Qual homem? O rei Artaxerxes. Neemias sabia que se ele quisesse fazer alguma coisa por Jerusalém, ele precisaria da autorização e do apoio do rei. E isso não era fácil. Naquela época, você não chegava no rei e pedia as coisas assim. O rei podia mandar matar você só por aparecer na frente dele sem ser chamado. Mas Neemias orou e esperou o momento certo. 4 meses depois, Neemias estava servindo vinho para o rei como sempre. Mas dessa vez tinha algo diferente. Ele estava triste. E o rei percebeu. Por que o seu rosto está triste se você não está doente? Você só pode estar com o coração aflito. Neemias ficou com muito medo, porque mostrar tristeza na frente do rei podia ser interpretado como desrespeito. Mas ele respirou fundo e disse a verdade: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei olhou para ele e perguntou: O que você quer? E olha o que Neemias fez antes de responder. A Bíblia diz: Então orei ao Deus dos céus. Foi uma oração rápida, daquelas que você faz em segundos nos momentos decisivos. E aí ele respondeu: Se for do agrado do rei, e se o teu servo alcançou o teu favor, peço-te que me envies a Judá, a cidade em que estão os sepulcros de meus pais, para que eu a reconstrua. O rei perguntou quanto tempo ele ia ficar fora. Neemias deu um prazo. E aí aconteceu algo sobrenatural. O rei não só deixou ele ir, como deu cartas de autorização para ele passar por todas as províncias em segurança, e ainda mandou que o encarregado da floresta do rei desse madeira para a reconstrução. Neemias mesmo reconheceu: O rei atendeu aos meus pedidos, porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Essa é uma lição importante. Neemias orou muito, mas ele também agiu. Ele não ficou só esperando um milagre cair do céu. Ele se preparou, ele planejou, ele pediu coisas específicas. Oração e ação andaram juntas. Quando Neemias chegou em Jerusalém, ele não saiu gritando para os 4 ventos o que ele ia fazer. Ele ficou 3 dias quieto, observando, avaliando a situação. E aí, no meio da noite, ele saiu com alguns poucos homens para inspecionar os muros. Ele andou ao redor da cidade toda, vendo a destruição de perto. Ele queria saber exatamente qual era o tamanho do desafio. Depois disso, ele reuniu o povo e falou uma frase que mudou tudo. Vocês estão vendo a situação difícil em que estamos. Jerusalém está destruída e as suas portas foram queimadas. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não sejamos mais humilhados. E aí ele contou como Deus tinha aberto a porta com o rei, como ele tinha conseguido autorização e recursos. O povo respondeu: Vamos começar a reconstruir. Mas é claro que nem todo mundo ficou feliz com isso. Tinha 3 caras que ficaram muito incomodados com a notícia da reconstrução: Sambalate, Tobias e Gesem. Esses 3 eram autoridades na região e eles não queriam ver Jerusalém reconstruída. Eles começaram com zombaria. O que vocês estão fazendo? Vocês vão se rebelar contra o rei? E fizeram piada. Se até uma raposa subir no muro que vocês estão construindo, ele vai desabar. Mas Neemias não perdeu tempo respondendo. Ele orou pedindo que Deus cuidasse disso e continuou trabalhando. E olha a estratégia dele. Ele dividiu o trabalho de uma forma genial.
Cada família ficou responsável por reconstruir a parte do muro que ficava perto da sua própria casa. Por quê? Porque quando você está protegendo a sua própria casa, você trabalha com mais empenho. Você não faz um trabalho mal feito. Você coloca energia de verdade. O povo trabalhou tanto que logo logo o muro já estava na metade da altura. E aí os inimigos viram que a zombaria não estava funcionando. Então eles mudaram de tática. Eles planejaram atacar Jerusalém. Eles queriam criar confusão, matar alguns trabalhadores, causar pânico, fazer o povo desistir. Quando Neemias descobriu o plano, ele não entrou em pânico. Ele fez duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele orou, mas nós oramos ao nosso Deus. Segundo, ele se preparou. Ele colocou guardas dia e noite. Ele organizou o povo por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Ele falou para o povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. E aí vem uma imagem incrível. A partir daquele dia, metade dos homens trabalhava na construção e a outra metade ficava de guarda. E os que estavam construindo, cada um deles trabalhava com uma das mãos e segurava uma arma com a outra. Isso mesmo. Uma mão trabalhava, a outra segurava a espada. Eles tinham um trompetista de prontidão. Se houvesse ataque em alguma parte do muro, ele tocava a trombeta e todo mundo corria para lá. O povo trabalhava de sol a sol. Neemias disse que eles trabalhavam tanto que nem tiravam a roupa para dormir, e cada um ficava com sua arma ao lado. Mas os inimigos não desistiram. Quando viram que o ataque direto não ia funcionar, eles tentaram outra coisa. Eles mandaram mensageiros chamando Neemias para uma reunião. Vamos nos encontrar num dos povoados. Vamos conversar. Parecia inocente, mas era uma armadilha. Eles queriam matar Neemias. E olha a resposta dele. Estou realizando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles mandaram esse convite 4 vezes. 4 vezes. E 4 vezes Neemias respondeu a mesma coisa. Ele não se distraiu. Ele não perdeu o foco. Na quinta vez, eles mandaram uma carta aberta, acusando Neemias de estar planejando uma rebelião contra o rei. Era uma tentativa de intimidar ele. Neemias respondeu: não é verdade o que você está dizendo. Você está inventando isso. E aí teve mais uma tentativa. Contrataram um profeta falso para tentar fazer Neemias entrar no templo e se esconder, dizendo que iam matar ele naquela noite. Se Neemias fizesse isso, ia perder a credibilidade com o povo. Mas Neemias percebeu que era armação. Um homem como eu fugiria. Eu não vou entrar no templo para salvar minha vida. Eu não vou. Ele estava firme, focado. Nada ia tirar ele daquela missão. E aí aconteceu o milagre. 52 dias depois que começaram, o muro estava pronto. 52 dias. 140 anos destruído. 52 dias reconstruído. A Bíblia diz algo incrível sobre a reação dos inimigos quando eles viram o muro pronto. Quando todos os nossos inimigos ficaram sabendo disso, todas as nações ao nosso redor ficaram com medo e perderam a confiança em si mesmas, pois reconheceram que esse trabalho tinha sido feito com a ajuda do nosso Deus. Até os inimigos tiveram que admitir: isso foi obra de Deus. Como é possível um projeto desse tamanho ser completado em menos de 2 meses? Com oposição constante, com ameaças, com falta de recursos, com um povo que estava desanimado há gerações. Só tem uma explicação. Deus estava no comando. Mas espera, não foi só Deus que fez tudo sozinho enquanto o povo ficava sentado. O povo trabalhou. O povo suou. O povo pegou em pedras pesadas, misturou argamassa, carregou madeira, ficou de guarda a noite inteira. Foi uma parceria entre o sobrenatural e o natural, entre a fé e a ação.
Entre oração e trabalho, Neemias orou como se tudo dependesse de Deus e trabalhou como se tudo dependesse dele. Essa é a chave. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu muro? Qual é aquela área da sua vida que está destruída há tanto tempo que você já nem acredita mais que pode ser reconstruída? Pode ser um relacionamento que está destruído há anos. Pode ser sua situação financeira que parece impossível de resolver. Pode ser sua saúde que está negligenciada. Pode ser um sonho que você desistiu. Pode ser sua fé que está fraca. Pode ser um vício que você não consegue vencer. Talvez você esteja vivendo com os muros da sua vida no chão há tanto tempo que você se acostumou com isso. Você se acostumou com a derrota, com a frustração, com a mediocridade. E tem gente ao redor zombando de você. Tem gente dizendo que você nunca vai conseguir, que você é fraco, que você não tem capacidade. Mas a história de Neemias mostra que Deus é especialista em reconstruir o que está destruído. Ele pegou um copeiro e transformou ele num construtor. Ele pegou um povo desanimado e colocou vontade de trabalhar no coração deles. Ele pegou um muro destruído há 140 anos e reconstruiu ele em 52 dias. Agora, presta atenção nas lições que a gente pode tirar dessa história. Primeira lição: você precisa se incomodar com a situação. Neemias chorou quando ouviu sobre Jerusalém. Ele não ficou indiferente. Enquanto você aceitar a destruição como normal, nada vai mudar. Você precisa chegar num ponto onde você fala: chega, isso aqui precisa mudar. Segunda lição: ore com intensidade. Neemias passou dias orando e jejuando. Não foi uma oraçãozinha rápida. Foi busca, foi quebrantamento, foi entregar a situação nas mãos de Deus de verdade. Terceira lição: espere o momento certo. Neemias esperou 4 meses entre a oração e a conversa com o rei. Ele não foi no impulso. Ele esperou Deus abrir a porta. Quarta lição: quando a porta abrir, esteja preparado. Neemias não foi falar com o rei sem saber o que pedir. Ele tinha um plano. Ele sabia quanto tempo ia precisar, que recursos ia precisar, que autorizações ia precisar. Quando Deus abre a porta, você precisa estar pronto para entrar. Quinta lição: comece. Pare de esperar as condições perfeitas. Neemias começou com o que tinha. Ele não esperou ter tudo resolvido. Ele deu o primeiro passo. Sexta lição: ignore as zombarias. Sempre vai ter gente fazendo piada da sua reconstrução. Sempre vai ter gente duvidando de você. Não perca tempo respondendo. Continue trabalhando. Sétima lição: combine oração com ação. Neemias orou e colocou guardas. Ele orou e organizou o trabalho. Ele orou e preparou as armas. Fé sem obras é morta. Você precisa dos dois. Oitava lição: não se distraia. Quando os inimigos chamaram Neemias para conversar, ele falou: estou fazendo um grande trabalho e não posso descer. Você está fazendo um grande trabalho na sua vida. Não desça para o nível das fofocas, das distrações, das conversas improdutivas. Foque no seu muro. Nona lição: trabalhe em equipe. Neemias não fez sozinho. Ele mobilizou o povo todo. Cada um tinha sua parte. Você também precisa de gente do seu lado. Não tente reconstruir sozinho. Décima lição: não desista. Teve oposição constante, teve ameaças, teve cansaço, teve medo, mas eles continuaram, dia após dia, pedra sobre pedra, até terminar. E aqui está o mais importante de tudo: quando você combina oração sincera com trabalho dedicado, com obediência a Deus, algo sobrenatural acontece. O que deveria levar anos leva meses. O que deveria ser impossível se torna possível. O que estava morto ressuscita. Os seus 52 dias podem estar começando agora. Mas você precisa começar. Você precisa pegar a primeira pedra e colocar no lugar. Você precisa dar o primeiro passo na direção da reconstrução. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer,
mas ele vai fazer por você o que só ele pode fazer. Neemias não podia fazer o rei mudar de ideia sozinho, mas ele podia pedir. Ele não podia fazer o povo trabalhar, mas ele podia inspirar. Ele não podia impedir os inimigos de atacar, mas ele podia se preparar. E Deus fez o resto. 52 dias. Lembra disso? 52 dias de trabalho focado, de oração constante, de obediência radical, mudaram uma situação que estava errada há 140 anos. Os próximos 52 dias da sua vida podem ser os mais importantes da sua história. Pode ser o período em que tudo muda. Pode ser o momento em que o impossível acontece. Mas você precisa começar hoje. Não amanhã. Não na segunda-feira. Hoje. Qual é o primeiro passo? Talvez seja orar como Neemias orou. Talvez seja conversar com alguém que pode ajudar. Talvez seja fazer uma mudança que você está adiando há tempos. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja começar aquele projeto. Talvez seja sair daquele lugar. Talvez seja buscar ajuda profissional. Seja qual for o primeiro passo, dê ele hoje. Porque enquanto você fica olhando para o muro destruído, dizendo que é impossível reconstruir, o tempo passa, as oportunidades passam, a vida passa. Mas quando você levanta, pega as ferramentas, ora a Deus e começa a trabalhar, algo muda. No espiritual e no natural, dentro de você e ao seu redor. E o dia vai chegar quando você vai olhar para o que estava destruído e vai ver reconstruído. Quando os inimigos vão ter que admitir que Deus estava com você. Quando você mesmo vai olhar para trás e vai falar: como foi possível? Só pode ter sido Deus. Neemias provou que Deus ainda faz o impossível através de gente comum que está disposta a crer, a orar e a trabalhar. Você é essa pessoa. Você pode ser o Neemias da sua própria história, o reconstrutor que Deus vai usar para fazer algo que todo mundo achava impossível. Os seus 52 dias começam agora. Se inscreve no canal para mais histórias, assim que vão fortalecer sua fé.